Vê se lê. Vê se tá esquadrado. Oi, Raíssa, namastê. Alessandra. Tá bom? Eu tenho implicante com a câmera. Eu acho que tá bom, ajeitei, mas eu tô achando top essa câmera. Acho que é impressão, acho que é a minha mente que tá condicionada. Acho que tá um pouquinho assim, né? Eu não sei por que essa câmera tá assim hoje. Deixa eu ajuste aqui. Acho que agora melhorou. E aí a meditação a gente acabou que terminou e eu não me despedi na outra live, né, na live anterior, porque acabou o tempo, passou e se esgotou e finalizou, né, o vídeo. Gente, eu vou dar continuidade às nossas leituras de livros. Estou numa semana de livros, aproveitando que ontem a gente teve uma apresentação de alguns livros que a gente possui e que nós usamos como apoio. Então, vamos nos apoiar em quem veio antes, né? Nos sábios, nos professores, para dar sustentação à nossa prática, para que a gente avance, entendendo o que a gente está fazendo, entendendo as posturas, aprofundando nos conceitos de cada postura. Então, o livro que a gente mostrou ontem, né, as posturas-chave do Yoga. Quem viu a live já conhece, a gente já falou um pouco sobre esse livro ontem. Quem não teve a oportunidade de ver a live de ontem, ela está salva no YouTube. Ontem a gente fez uma live às 18h30 falando sobre os nossos livros. E um livro que eu trouxe para vocês e indico, né, é esse, A Postura-Chave do Yoga, do Rei Long. Então, esse livro é um compêndio de várias posturas que são essenciais, posturas essas que a gente já fez durante esses 30 dias e que vocês podem ter acesso lá no YouTube. Nossas práticas são todas salvas lá no YouTube, no canal Calveras. Daí, se você quiser repetir as práticas, fazer as mesmas aulas, você pode até fazer um compilado de aulas favoritas, aquelas aulas que você está mais disposto a fazer para desenvolver, né, em determinada postura. Também é interessante você fazer as posturas que são mais desafiadoras, aquelas que você tem alguma limitação, alguma dificuldade, para você ganhar a habilidade nessa postura, né? Então a gente vai fazer algumas posturas dentro desse compêndio que eu trouxe hoje, né? Dentro dessas músicas, dessas posturas que esse livro indica. Deixa eu tentar aqui mudar só um pouquinho a música. Vou botar essa aqui. Vamos ver o que temos de música. Então, vou iniciar falando um pouquinho. Eu pus música, mas a gente não vai usar música agora não.
A gente vai iniciar um pouquinho falando sobre o que é o Rei Long fala, né, nesse livro. Que a introdução, eu achei a introdução bem legal para trazer para vocês, para ler com vocês, o prefácio. Né? Ele vai falar aqui que o yoga é uma filosofia com origem na Índia. Porém, não é uma filosofia teórica, uma vez que propõe uma experiência de estados expandidos de consciência, que chamamos de iluminação ou samadhi. A gente tem falado muito sobre essa questão da iluminação, inclusive hoje de manhã a gente falou sobre isso. Os sábios que criaram o yoga descreveram esse estado de consciência, deram um embasamento filosófico e, o mais importante, deixaram-nos os meios para alcançá-lo. Nenhuma outra prática ou filosofia se mostrou tão completa como o yoga. Por isso, hoje, existem milhões de praticantes espalhados pelo mundo, em todos os continentes, abrangendo pessoas de diferentes raças, culturas, religiões e ideologias. O recente interesse dos cientistas pelo yoga e pela meditação tem produzido pesquisas que comprovam cientificamente o que os mestres e adeptos já sabiam através da prática. O yoga é uma ferramenta completa para trazer saúde para o corpo físico, equilíbrio para a mente e emoções, aumento do nível de energia e uma expansão na consciência, que aprimora nossa maneira de ver o mundo. Entre as diversas técnicas que o yoga nos oferece, as posturas, asanas, são as mais divulgadas no Ocidente. Os asanas foram desenhados para estimular os chakras, centros de energia, e auxiliar o fluxo da bioenergia, o prana. Mas eles também ajudam a manter a saúde física, alongando e fortalecendo os músculos, ativando órgãos e glândulas e aprimorando a respiração. Então, vocês tiveram a prática de chakras com Davi, onde ele foi falando, né, explicando cada centro energético e como os asanas eles afetam esses centros energéticos, como é que os asanas, as posturas físicas, proporciona o reequilíbrio desses centros energéticos, né? A distribuição dessa energia de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais harmônica. Então, além disso, os asanas eles também trabalham no fluxo da bioenergia, o prana. O prana ele é essa energia vital, a energia que a gente recebe através do sol, através dos alimentos, através da respiração. Então, o prana ele também é melhor distribuído a partir do uso dos asanas. Quando a gente está trabalhando os asanas, cada postura ela vai evidenciar uma qualidade, uma característica e trazer um benefício em relação a essa distribuição energética. Os sábios conheciam bem a anatomia energética e física, pois a experimentavam em seus próprios corpos. Aqui no Ocidente desenvolvemos muitos estudos em anatomia e biomecânica. Esses conhecimentos podem ser somados ao conhecimento tradicional do yoga para aprimorar a nossa prática. Então esse livro ele vai falar de conteúdos mais científicos, mais ocidentais, ligados à anatomia, né, à anatomia científica, e falando das questões glandulares, né, como é que as posturas elas também ativam nossas glândulas, elas proporcionam um reequilíbrio hormonal. Inclusive tem uma prática de yoga chamada de yoga hormonal, ou yoga terapia hormonal. Se vocês tiverem interesse, procurem professores que têm essa habilitação, né? Tem o Ser Infinito, que é um espaço que existe aqui no Bessa, onde eles trabalham com yoga terapia hormonal. É bem bacana para fazer esse trabalho, né? Principalmente quem tem alguma questão hormonal em deficiência ou então hiperestimulada. O yoga terapia hormonal é uma prática bem interessante para você trabalhar essa questão. Quantas vezes você não se sentiu que alguma das posições do yoga era praticamente impossível? Várias vezes, né? Mais uma vez que sabíamos exatamente onde colocar a força, como requisitar o auxílio de músculos que estavam esquecidos, ou como posicionar uma articulação, descortina-se um novo horizonte em nossa prática. E muitas das posições impossíveis tornam-se possíveis, como um passe de mágica. Sinto que esse conhecimento básico da anatomia nos auxilia a usar o corpo de maneira mais intuitiva e inteligente, pois aumenta a consciência corporal e faz com que a atenção permaneça no corpo durante a prática. Com a atenção focada, tornamos-nos mais capazes de perceber o fluxo de energia ou as emoções e sensações que afloram enquanto permanecemos nas posturas.
O sucesso na prática do yoga é só uma questão de consciência. Sendo assim, não podemos abrir mão dessa ferramenta poderosa que Heilong nos oferece para estarmos completamente conscientes da nossa prática. Mais do que profundo conhecedor da anatomia e biomecânica, Heilong é um praticante de yoga. Somente um praticante seria capaz de entender com essa profundidade a prática de asanas. Em seu primeiro livro, Os Músculos-Chave do Yoga, publicado no Brasil pela editora Traço Editora, ele nos dá uma visão das diversas partes do corpo, sua anatomia e biomecânica. No presente volume, ele vai além e mostra como cada uma dessas partes se comporta durante as posturas, o que torna muito mais fácil para o praticante de qualquer nível entender e incorporar os conceitos básicos em sua prática. As informações contidas neste livro são um apoio fundamental para a prática de asanas e respirações. As fantásticas ilustrações permitem que façamos uma viagem empolgante pelo nosso próprio corpo, entendendo rapidamente quais os músculos e articulações ativados durante cada asana. Este não é um livro para ser estudado simplesmente, é um livro para ser degustado, experimentado e praticado. Então, atendendo ao convite de ser experimentado, degustado e praticado, a gente vai degustar e saborear esse livro, né, nos próximos dias. E vamos ler, fazer as posturas, evidenciar as musculaturas, entender cada parte do nosso corpo que é acionado, fazendo um estudo mais aprofundado do que da nossa prática. Então vai ser uma prática que vai mesclar, né, texto, imagem, texto, postura. A gente vai fazer as posturas que ele exemplifica aqui, à medida que a gente vai lendo esse conteúdo. Então, ó, ele vai falar aqui que o primeiro professor espiritual dele, um místico e autor, Robert Johnson, ensinou-lhe a olhar para a essência. Ele estava falando sobre a vida em geral e seu conselho também se aplica à prática de yoga. Ao longo do primeiro livro dessa série que a gente está lendo, Os Músculos-Chave, foi ilustrada a relação entre forma e função dos ossos, articulações, ligamentos e músculos. De modo similar, a observação da forma de qualquer postura no yoga revela sua função única. Cada articulação tem um número específico de músculos que a movem. Para perceber a ativação dos músculos, a gente precisa de bastante atenção, percebendo que é um conjunto que é ativado. Quando a gente faz cada movimento, conjunto de músculos, estruturas ósseas, tendões, ligamentos é ativado para que a gente realize esse movimento. Cada postura do yoga aciona um grupo específico de músculos, que trabalham em conjunto para criar uma forma ideal. Ele chama tais músculos de sinergistas. Você pode enfatizar e estabilizar uma postura por meio da ativação de tais sinergistas. Ele vai mostrar aqui as figuras, os músculos sinergistas, ele coloca aqui em azul. São os músculos que são ativados durante a postura. Para esse conceito em ação com a postura, ele mostra aqui a postura Prasarita Padottanasana. Essa imagem ilustra como a contração dos músculos da região anterior da coxa, do quadril e tronco, o quadríceps, psoas e o reto, enfatiza a postura e alonga os músculos antagonistas da região posterior da coxa, dos glúteos e ao longo da coluna vertebral. É dessa forma que a combinação desses músculos funciona nas posturas de yoga para criar o máximo de benefício para o praticante. As posturas de yoga são como chaves que libertam a conscientização de nosso corpo. As inclinações para frente alongam e liberam as estruturas da região posterior do corpo, ao mesmo tempo que fortalecem os músculos de sua região anterior. As inclinações para trás apresentam o efeito oposto, o que também funciona para as outras categorias de postura. Geralmente a gente faz uma postura e uma contrapostura para beneficiar, né? Porque às vezes a gente está flexionando para frente, aí é necessário fazer uma extensão para compensar aquela flexão. As posturas do yoga têm como intenção ter uma referência visual para o praticante, auxiliá-lo em sua jornada. Ela ilustra 55 das posturas fundamentais do Hatha Yoga, destacando as principais articulações e músculos utilizados para criá-las.
assim como os músculos que se alongam durante a realização das posturas. Praticar yoga é uma exploração de nossos próprios corpos. Tenham em mente que há diversas interpretações das posturas. Também existem variações posturais, dependendo do tipo de yoga e da experiência do praticante. Aproveite sua prática e procure pelas interpretações que lhe são melhores. Descubra o que funciona para você para abrir a porta de sua experiência individual do yoga. Então, já deixa claro, né, que a experiência do yoga é individual, vai depender do seu tempo de prática, vai depender do seu tipo de corpo, vai depender da sua idade, vai depender de várias questões de vida, né, do seu histórico de vida. Então, não tem uma postura fixa e que você acha que, não, eu tenho que realizar isso. Basicamente, você vai ter uma orientação, né, e a partir dessa orientação, você orienta seu corpo em direção a esse movimento, a esse modo de permanecer na postura. O correto é aquilo que você permite, que seu corpo permite. Então, se meu corpo permite fazer a postura com meus joelhos flexionados, por exemplo, no cachorro olhando para baixo, tá tudo certo. Se eu não consigo trazer os calcanhares no chão ainda, tá tudo certo. E aí você vai fazendo os ajustes necessários para manter o posicionamento da postura e que mantenha os benefícios, que você consiga estabelecer os benefícios a partir da postura que você está realizando. Então ele vai falar aqui, vamos lá, ele fala do Drishti, né, que é uma fórmula também. O Drishti às vezes a gente passa um pouco batido, mas é interessante, porque o Drishti ele nos auxilia na concentração, é olhar para um ponto. Então, geralmente a gente tem o ponto lá na frente como referência, como a gente faz na postura da árvore. Você pode olhar na ponta do nariz, ou aqui no centro, entre as sobrancelhas. Ele fala que ele recomenda que você use a sua concentração para um grupo muscular por vez a cada uma das posturas. Concentre-se primeiro nos grandes músculos para criar um movimento específico. E então recrute os melhores para refinar tal movimento. Seja valento e seja gentil, consolidando seu conhecimento de anatomia e fisiologia com o tempo. Lembre-se que seu cérebro integrará inconscientemente o que você aprende durante o período entre suas práticas. Vamos lá. Ele vai falar um pouco de teoria. A gente vai mesclar, tá? Teoria e prática, para também que não fique tão enfadonho, né? Que a gente não fique tão ligado à teoria, até porque yoga é prática, a gente precisa praticar no yoga. Então a gente vai iniciar fazendo aquele alongamento inicial que a gente sempre faz. Eu vou desligar aqui os comments para que a gente possa ter atenção maior. Então, vamos fazer aquele alongamento inicial da nossa prática. Vamos sentar sobre os isquios, apoiando os isquios, repousando as mãos sobre os joelhos, girando os ombros para trás e para baixo e alinhando a coluna, trazendo o topo da cabeça lá no alto. Nesse primeiro momento, seguindo as recomendações do Rei Long, vamos trazer atenção para os nossos grupos musculares. Quais são os grupos musculares que eu aciono quando eu fico nessa posição? Na postura do lótus. Observa como você está sentado. A gente está no semilótus, né? Observe como você está sentado. Observe o posicionamento das suas pernas, das suas coxas. Observe o seu quadril. Observe as suas costas. Observe a musculatura das suas costas. Para manter essa postura, a gente não está relaxado. A nossa musculatura está ativa. A musculatura sustenta a nossa coluna, para que a gente se mantenha nessa posição. Porém, a musculatura dos ombros, ela permanece relaxada. Você não precisa ativar a musculatura dos ombros. Relaxa os ombros para trás e para baixo. Mantenha atenção à sua respiração. Respire inalando, exalando, soltando o ar devagar.
E quando você respira, qual musculatura você atinge? Ativa. Sinta seu corpo diante dessa postura, desse momento. Perceba as musculaturas que estão ativas e as musculaturas que estão relaxadas. As mãos, por exemplo, elas estão relaxadas. Inalando, a gente vai trazer a cabeça lá atrás, solta a cabeça, solta o pescoço. Exalando, a gente vai trazendo o queixo no peito. Inala, a cabeça vai lá atrás, solta a cabeça, solta o pescoço. Exala, vai trazendo o queixo. Inala a cabeça, vai lá atrás. Exala, vai trazendo o queixo do peito. Percebe esse movimento, traz a atenção a esse movimento. Observe como é que você faz esse movimento. Qual a musculatura que você aciona. Devagar preparando. A gente vai girar agora a cabeça para o lado, fazendo um movimento bem amplo. Também percebe esse movimento. Os ombros relaxam. O movimento é a partir do pescoço. Essa é a estrutura necessária para você fazer esse movimento. Cada detalhe, degusta o movimento, percebe. Quando chegar lá no peito, a gente vai girar para o outro lado. Pausa e gira para o lado contrário. Sente o movimento acontecendo. Respira. Movimento amplo. Devagar preparando, centraliza, a gente vai rotacionar os ombros. Você traz lá nas orelhas, vai lá atrás, depois vai embaixo, faz um movimento amplo, sente o movimento, sente a musculatura, percebe o que é necessário para subir os ombros, o que é necessário para devolver ele para baixo. Percebe cada estrutura que envolve esse movimento. Gira para o outro lado. Respira.
devagar parou. Vai esticar os braços lá na frente, gira punhos para o lado, movimentando os dedos das mãos. Respira. Gira para o outro lado, movimentando os dedos das mãos. Respira. Palma da mão com palma da mão, entrelaça os dedos. Traz as palmas lá na frente. Cabeça entre os braços, alonga. Percebe esse alongamento. O que é que você está fazendo? Inala, sobe, eleva os braços, traz lá no alto. Percebe o alongamento, percebe a musculatura que você ativa. Exalando, desce, juntando as mãos lá atrás, entrelaça os dedos, juntou as palmas, esticou os braços, abre o peito, respira. Devagar, soltou, trazendo as mãos apoiadas ao chão. Esticou as pernas lá na frente. Vai balançar os pés para os lados, respira. Tudo percebendo, tá, gente? Mantenha a atenção à musculatura, mantenha a atenção ao movimento. A gente vai dar uma batidinha aqui, ó. Trazendo a panturrilha no chão, ó, o gastrocnêmios. Respira. Gira pé para o lado. Gira para o outro. Devagar preparando. Cruzou as pernas novamente. A gente vai continuar um pouco a leitura agora. Então, ele vai falar aqui da biomecânica do alongamento. Ele fala aqui que há alguns anos ele perguntou a um grande mestre do yoga, o Iyengar, que a gente falou ontem sobre o Luz do Yoga, Luz sobre o Yoga. E ele acreditava ser a chave para atingir a maestria. Ele pergunta, né, para o mestre o que ele acreditava ser a chave para atingir a maestria no yoga. Em resposta, ele segurou uma das mãos e, apontando para cada uma das superfícies de seus dedos, internas, externas, anteriores e posteriores, disse: você deve equilibrar todas as energias em cada região do seu corpo. A palavra rata em sânscrito, então o Iyengar vai falar, né? Um mestre vai dizer, né? Você deve equilibrar todas as energias em cada região do seu corpo. Isso seria a chave do entendimento do yoga, da maestria no yoga. A palavra rata em sânscrito significa sol, Ra significa sol e Ta significa lua. Então já tem essa intenção, né, de equilíbrio entre essas energias. Rata é sol, lua. E implica no equilíbrio entre o Yin e o Yang no yoga. São essas energias, né? Yin, a energia Yin e a energia Yang, que todos nós possuímos. Analisada desta forma, a afirmação de Iyengar captura a essência do yoga. O entendimento dos processos e interações biomecânicas é uma chave para equilibrar as forças e energias ao longo do corpo. A biomecânica corporal está sob o controle da mente consciente. O cérebro controla os músculos esqueléticos para moverem os ossos e articulações, sinalizando para que eles contraiam ou relaxem, movendo o corpo nas posturas do yoga. O movimento de cada articulação é realizado pela contração ou relaxamento dos músculos, que estão agrupados ao entorno dela.
O antagonista ou motor primário atua para produzir um dado movimento. Os músculos sinergistas, que são esses músculos que ativam, né, ativados, auxiliam neste movimento, enquanto que os antagonistas se opõem a ele. Trabalhando em combinação, estes vários músculos atuam para equilibrar as energias de cada região do corpo. Então vamos fazer uma postura. Ó. Então a parte prática. Vamos combinar teoria e prática, tá? Ó, um alongamento que a gente faz sempre, que ele propõe aqui, é a postura do bebê no berço. Então vamos fazer. Deixa eu mostrar aqui a postura para vocês. Vendo o posicionamento da postura, olha a musculatura que ativa. A gente está ativando essa musculatura e está liberando essa. A gente está liberando essa aqui que está em vermelho e está ativando essa musculatura em azul para realizar o movimento, né? Então vamos iniciar. A gente vai pegar a perna, a coxa, ó, entrelaça os dedos aqui na frente e vai balançar para um lado e para o outro. Percebe o movimento, percebe a musculatura que você ativa para fazer esse movimento. Traz atenção para esse movimento, percebe todo o corpo. A musculatura das costas estão ativadas para você realizar esse movimento. Os braços para segurar a perna. Perna de baixo que está aqui apoiando, ó, está segurando, sustentando o corpo. Então, percebe que todo um equilíbrio, né? Toda uma musculatura, todo o corpo está trabalhando nesse momento. Desceu. Foi para o outro lado. Traça os dedos. E balança para o lado e para o outro. Respira. Consciência corporal, gente. Isso é fundamental dentro da prática do yoga. A gente ter essa atenção. Isso nos ajuda a trazer a gente para o momento presente. Devagar parou. Então, ele vai falar aqui que os músculos que ativam nessa posição que a gente fez, acabou de fazer. Flexores da coxa, realizando a rotação lateral. Os glúteos, as fibras extensoras do glúteo, contração dos músculos da região lombar. Então, ações para intensificam o alongamento. Bem bacana. Então, a gente vai voltar aqui para a teoria. Ele vai falar aqui da mobilidade e estabilidade das articulações. O Yin e o Yang biomecânico. A mobilidade e a estabilidade articulares funcionam como um tipo de energia. Energia Yin e Yang. Quanto maior a mobilidade, menor a estabilidade e vice-versa. A biomecânica do sistema musculoesquelético descreve esse processo. 3 fatores determinam o movimento de uma articulação: a forma do osso, as estruturas capsuligamentares, os músculos que envolvem a articulação. A forma dos ossos que compõem a articulação
contribui para formar sua amplitude de movimento. Uma articulação, tal como a do quadril, apresenta um movimento limitado em 3 planos e a estabilidade para suportar a massa corporal. Já uma articulação do mesmo tipo, porém menos profunda, como a do ombro, apresenta mobilidade maior que a do quadril, mas bem menos estável. Os ligamentos e a cápsula em torno das articulações são conhecidos como estruturas cápsula-ligamentares. A cápsula articular e os ligamentos são compostos de tecido conjuntivo. Essas estruturas aproximam os ossos uns aos outros e também contribuem para determinar a mobilidade e estabilidade da articulação. Elas funcionam como extensões móveis dos ossos na articulação. Como os ossos, a forma das estruturas cápsula-ligamentares refletem sua função. Então vamos fazer mais uma postura. A gente está linkando prática. Ó, ele vai fazer aqui um alongamento que é por pessoas, né? Essa musculatura do quadril. Ó, percebe como é a montagem dessa postura. Ó, percebe o que é ativa quando a gente faz esse alongamento. A musculatura ativa. E a musculatura que estende, né? Tem que estar, nesse tipo de postura, a gente vai relaxar o quadríceps, nessa musculatura do quadríceps, para que a gente possa ganhar mais amplitude no alongamento. Então a gente vai fazer essa postura agora, tá? Então, ó, traz um pé aqui na frente, vou começar com o pé direito. Pé direito lá na frente. E aí você mantém as mãos aqui na frente do joelho, em cima do joelho. Procura manter o joelho sobre o calcanhar. E vai flexionar a perna lá atrás. Flexiona a perna esquerda. E aí você traz o calcanhar em direção ao glúteo. O máximo que for possível. Respira. Você pode ativar aqui a mão para sustentar mais o corpo. Pressiona a sua mão direita sobre o joelho. Se você quiser ativar ainda mais o alongamento, você pode trazer o joelho um pouquinho mais à frente. Você vai sentir um pouco alongar ainda mais a coxa. Pode você até afastar. Vamos fazer o seguinte, vamos afastar um pouquinho o pé lá na frente. Afasta um pouquinho. E puxa mais ainda. Aí, de forma que a gente traga o assoalho pélvico mais próximo ao chão. Aí você vai estar sentindo, você sente mais o quadril. Ou quadríceps. Musculatura do quadríceps. Devagar, voltou. E vai para o outro lado. Pé esquerdo lá na frente. Flexionou a perna direita lá atrás. Pressiona a mão esquerda sobre o joelho. E flexiona a perna direita lá atrás. Traz o calcanhar em direção ao glúteo. Respira. Se você quiser, pode andar um pouquinho mais com o pé aqui à frente. E descer um pouquinho mais. Que aí você vai sentir ainda mais o quadríceps. Que é alongar, relaxa o quadríceps para alongar e a gente contrai a musculatura posterior. Se quiser, pode trazer as duas mãos. Respira. Coluna ereta. Aqui a gente pode apoiar a mão aqui em cima do joelho para ativar. Devagar, soltou. Voltou. Vamos sentar mais um pouco. Vamos voltar aqui para a teoria. Então ele fala, os ossos formam articulações estáveis, tais como a sacroiliaca, né, aqui do sacro.
essa base, né? São mantidas unidas por ligamentos robustos, permitindo apenas movimentos articulares limitados. Por outro lado, os ossos que formam a articulação do ombro são conectados por ligamentos muito mais finos e maleáveis, permitindo grande mobilidade. Olha aqui como é a articulação do ombro. Você vê que a articulação do ombro ela permite uma mobilidade maior. Para frente e para trás. Vamos fazer uma postura que exige mobilidade do ombro. Pode ser que o Garudasana. Cruzado, as pernas cruzadas mesmo. A gente vai trazer, ó, braço esquerdo embaixo do direito. Junta as mãos aqui à frente. Devagar, soltou. Vou pro outro lado. Do outro lado é trazer o direito sobre o esquerdo. Respira. Devagar, soltou. Então, por exemplo, nesse Garudasana, né, a postura da águia. Os braços eles vão em direção à região anterior do corpo, alongando o supraespinal, romboide e parte espinal do deltoide. A contração, tem contração do peitoral. E você vai pressionar os cotovelos um contra o outro por alguns momentos, né, daquela forma como a gente fez. E facilita a musculatura. Deixa eu mostrar como é que fica, ó. Olha o que a gente ativou quando a gente fez essa postura. A gente consegue alongar essa região dos ombros. Olha a visão frontal. Ao longo. Então essa pressão ela cria um alongamento facilitado nessa postura, estimulando os órgãos tendinosos de Golgi dos músculos que estão sendo alongados. Vou voltar aqui para o nosso teórico. Finalmente, aos músculos que envolvem as articulações, os estabilizadores musculares. A contração de músculos não produz apenas movimento, mas também estabiliza as articulações. O estado contrátil de um músculo afeta a mobilidade articular. Músculos contraídos limitam a mobilidade articular e músculos relaxados a aumentam. Então, músculos contraídos limitam a mobilidade e músculos relaxados aumentam. Aumentar o comprimento de músculos estabilizadores de uma articulação específica via alongamento permite uma maior amplitude de movimento para a mesma articulação. A prática do yoga alonga os músculos que envolvem múltiplas articulações, aumentando a amplitude de movimento de todo o corpo. Limitações na capacidade de realizar uma dada postura do yoga pode resultar de qualquer um dos fatos que determinam a mobilidade e estabilidade articulares, incluindo o estado contrátil dos músculos, o comprimento e ou a tensão das estruturas capsulo-ligamentares, e a forma do osso ou uma combinação desses fatores. A forma dos ossos é permanentemente e não pode mudar uma vez que as cartilagens de crescimento tenham fechado.
enquanto a forma dos ossos varia de pessoa para pessoa, é difícil dizer que a forma particular dos ossos de um indivíduo é um fator limitante em sua capacidade de realizar uma dada postura do yoga. O estado das estruturas capsulo-ligamentares também pode limitar a capacidade de realizar determinada postura do yoga. Além disso, ligamentos possuem uma capacidade limitada de alongar sem serem danificados, potencialmente criando instabilidade para a articulação. Uma vez que a forma dos ossos não pode mudar e o comprimento dos ligamentos não deve ser alterado, somos obrigados a trabalhar com os estabilizadores musculares. Isto é uma coisa boa. Resumidamente, o comprimento que se deseja para o músculo está sob influência consciente e pode ser afetado de forma segura pela prática do yoga, melhorando a amplitude de movimento corporal. Então, resumindo, ele vai falar sobre o alongamento, né? Sobre a capacidade da gente alongar a nossa musculatura e o benefício disso. Quando a gente tem a musculatura mais alongada, a gente permite um movimento maior. Então, a amplitude de movimento, por exemplo, para trazer a mão aqui atrás, né, nessa postura. Nessa postura. Então você percebe que para você ter esse movimento de trazer as mãos aqui atrás, em Gomu Kasa, na postura da cara de vaca, você precisa de ter essa possibilidade de movimento, essa amplitude de movimento. A gente precisa ter esse alongamento para que a articulação me permita um movimento maior. Inclusive das coxas, né? A gente tem uma possibilidade de rotação muito grande da coxa. A gente pode rotacionar ela de uma forma muito ampla, né? Nosso ligamento do acetábulo, né? Do fêmur, ele permite um movimento 360. Só que por conta da questão da flexibilidade, a gente vai perdendo essa capacidade. A gente perde a capacidade de abertura, né? De fazer um Hanumasana, por exemplo, que é aquela postura onde a gente traz a nossa perna mais à frente, né? A gente faz aquele movimento de abertura, traz uma perna na frente e a outra atrás, trazendo o assoalho pélvico no chão. Então, essa possibilidade de movimento, essas limitações que possam acontecer, muitas vezes é por conta dessa limitação mesmo do alongamento, né? E super importante a gente estar insistindo no alongamento, alongando mais, praticando mais, para que a gente consiga avançar, né, nessas possibilidades. Então ele vai falar o que é o alongamento, né? Ele vai explicar o que é o alongamento. Então todos os músculos esqueléticos apresentam origem em uma região do esqueleto e uma inserção em outra região. Então todo músculo ele tem uma origem e tem uma inserção em outra região. Alongar um músculo basicamente envolve afastar sua origem da inserção. Os músculos podem ser alongados por meio da fixação da região óssea que contém a sua origem e afastando sua inserção desse ponto, ou vice-versa. Então ele vai falar daqui de algumas posturas que a gente pode ilustrar esse alongamento. Então vou mostrar aqui, por exemplo, no Janu Sirsasana. Ó, essa postura aqui. Vamos fazer agora. Percebe o alongamento dessa musculatura. Ó. Então essa musculatura de cima, ela vai ativar para que a gente possa alongar a musculatura posterior. Ó, azul vai estar contraído e vermelho alongando. Então vamos repetir essa postura, vamos fazer essa postura juntos. Então, ó, trazendo os pés lá na frente, pernas esticadas lá na frente. Traz as mãos na frente do peito. Inala, subiu, eleva os braços, traz lá no alto. Exala, desce, trouxe as mãos lá no pé ou na perna. Você vai até onde você puder. Vai percebendo essa possibilidade. Aqui a gente contrai a parte posterior da coxa, o quadríceps, para
trazer ainda mais o tronco lá na frente. Enquanto a gente relaxa o posterior, a musculatura posterior, isquiotibiais, a gente vai relaxar para que a gente afaste a origem da inserção muscular, para que a gente possa criar essa distância, permitindo que o alongamento aconteça. Muitas vezes a gente não consegue trazer, na verdade a gente não consegue trazer as mãos no pé, por exemplo, porque a gente está encurtado, né, nessa região. Então aqui a gente vai ganhando espaço. A cada exalação a gente tenta trazer o corpo mais à frente, o abdômen em direção à coxa, o peito em direção ao joelho. Respira. Devagar, voltou. Vocês percebem como esse movimento consciente, a gente ganha a qualidade do movimento, como a gente percebe melhor a nossa postura, a forma da gente se posicionar no asana. Vamos repetir novamente essa postura? Vamos repetir essa postura dessa vez, trazendo o olhar lá na ponta do pé, tá? A gente vai olhar para o nosso pé e vai trazer o abdômen em direção à coxa, o peito em direção ao joelho, tentando manter a coluna ereta. Se você tiver um cinto ou uma faixinha, seria bom porque você consegue trazer a coluna mais ereta. E aí consegue ganhar mais espaço. Se não, você traz as mãos onde for possível. Traz na perna, mas tenta manter a coluna ereta. Só desce até onde a coluna permitir. Até onde você sentir que a sua coluna ainda está ereta. Olha para o seu pé. Não desce não, não relaxa agora não, solta a cabeça não. Mantém a coluna ereta. E vai tentando descer um pouco mais. Relaxa. Contrai o quadríceps, quadríceps contraído. Contrai em cima e relaxa embaixo. Devagar voltou. Então a gente vai percebendo nessa musculatura o que está precisando a gente ativar mais, o que a gente precisa trabalhar mais, reforçar a nossa prática. A gente está faltando 5 minutos, então a gente vai para o relaxamento do nosso Shavasana. E o relaxamento ele é super importante dentro da prática. Olha, ele vai falar aqui do Shavasana, a gente tem pouco tempo, mas eu vou falar rapidinho. Vamos deitar e eu vou falando sobre a postura, tá? Deitados. Palma das mãos voltadas para cima, gira os ombros para trás. Fecha os olhos, relaxa na postura. Respira. Essa postura, a postura do Shavasana, ou chamada também de postura do cadáver, ela completa o ciclo. Ela ajuda a reajustar os comprimentos musculares. Essas posturas, elas vão te ajudar a reequilibrar a sua energia, o estado de funcionamento do cérebro, a forma inconsciente da mente, acessando a memórias profundamente assentadas e conectando-nos com a inconsciência coletiva. Esse estado profundo de relaxamento leva as nossas ondas cerebrais para um estado de quase sonho, de liberação desse corpo sutil. Se ele fala mais alguma coisa.
Vai relaxando, vai soltando, respira na postura, solta o corpo, relaxa, estica os braços. Deixa o corpo cada vez mais relaxado. Permita que esse relaxamento profundo aconteça. Até assentando as ideias que a gente trouxe hoje. É uma possibilidade também da gente tornar essas ideias mais presentes na nossa prática. Devagar, mexendo o dedo dos pés, mexendo o dedo das mãos. Vai espreguiçando, vai alongando, vai fazendo o movimento que desejar, espreguiça, alonga. Vai virando para o lado. Com a ajuda das mãos, vai sentando. Vai cruzando as pernas novamente. Vai trazendo as mãos ao centro do peito. Agradecemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade vivida. E nos saudamos. Namastê. Gratidão, gratidão a todos, gratidão a todas. Fico muito feliz com a presença de vocês. Espero que tenham gostado da nossa prática de hoje. Uma prática diferente, né? Uma prática mais teórico-prática. Mas espero que vocês tenham gostado, tiveram mais proximidade, né, com esse conhecimento, com essas informações. Eu acho que é sempre muito rico, né, quando a gente consegue aliar teoria e prática. E essa foi a tentativa de hoje. Então a gente vai, em alguns momentos, tentar estabelecer isso, viu? Gratidão, gratidão a todos vocês. Gratidão Irene, Diana, Suzana, Sueli. Valeu, Cristina. Gratidão, amada. Sônia. Norma. Gratidão, Jússi. Valeu, Cristina. Ai, que bom que vocês gostaram. Valeu, Pedro. Então, ó, hoje à noite